será que quando acabou a conversa o Mauro Cid não bateu na porta? Toque, 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 não era a Polícia Federal, não, era o Mauro Cid para ir conversar com o Bolsonaro, para relatar essa conversa, porque, afinal, o Ailton Barros era o segundo irmão, então era a cozinha do bolsonarismo, né? Era o Mauro Cid, Anderson Torres, Heleno, Braga Neto, e agora a gente sabe que esse Ailton Barros também pertencia a esta cozinha. Vocês imaginam o que seria de nós se esse golpe tivesse sido colocado em marcha? Vamos embora para o nosso giro de notícias, que o dia já está correndo. Então é isso, a dupla do golpe de Bolsonaro, Mauro Cid e Anderson Torres, eram as duas operações que estavam em andamento. Tem mais o Braga Neto, né? Tem mais o general Heleno. Provavelmente nós tínhamos várias articulações golpistas concorrentes ou convergentes ali no final do governo Bolsonaro, duas delas lideradas, então, por essa dupla. Mauro Cid e Anderson Torres foram reveladas já. Quem vem conversar com a gente? Elenira Vilela. Quem abre a nossa roda de conversas é o Ricardo Ribeiro Ferreira, lá da Inglaterra, para falar do Rei Charles. Depois, Elenira Vilela, Davi Decache, Carol D'Artora e Maíra Recchia, um dia hegemonizado pelas mulheres aqui nas nossas conversas. O economista Davi Decache, a deputada federal Carol D'Artora, teve ontem uma iniciativa fundamental na Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados, e a jurista Maíra Recchia. Bom, então é isso. A revelação que foi feita ontem pela Daniela Lima, da CNN, é dessa conversas de áudio de WhatsApp entre Mauro Cid e o Ailton Barros. Mauro Cid, ainda coronel da ativa, olha o vexame para o Exército. O Exército brasileiro é um vexame atrás de outro na história brasileira. Eles são uma força contra a democracia ao longo da história, desde que o Exército foi inaugurado na República com o massacre de Canudos. E o Ailton Barros, que ex-major, foi expulso em 2006 do Exército depois de 7 detenções, de 7 prisões, uma delas motivadas porque ele simplesmente vendia fuzis do Exército para o tráfico no Rio de Janeiro, e a gente ainda tem que ouvir esse discurso aí bolsonarista, né? Ele que Bolsonaro chamava de seu segundo irmão, o primeiro irmão dele, o deputado Hélio, que ele se chama de Hélio Negão. Então, os três aí juntos, eu tenho cruzado, não conversei com ele ainda, tenho cruzado com esse deputado aqui, realmente é um sujeito popular. Toda hora eu vejo isso, popular do bolsonarismo, né? Claro. Toda hora lá nos corredores do Congresso ele está cercado de gente tirando foto com ele. Então, estão aí Bolsonaro e seus dois irmãos. Vocês estão vendo oh, meu Deus do céu, agora me deu um branco. O Ailton Barros, no dia da votação, tá vendo ali destacado? O nome dele tá lá, eu não tô vendo. O Ailton Barros indo votar com o Bolsonaro nas últimas eleições. Era um trio. Bolsonaro no centro, Ailton Barros de um lado, Daniel da Silveira do outro. Trio de golpistas. Um trio de golpistas. Então, olha que interessante. Separei essa conversa aqui porque ela é muito reveladora. Tá? Então, é isso aí. Então, nós vamos ficar dentro das 4 linhas até tal ponto linha. Mas agora nós estamos o quê? Fadados a nem mais lançar. Lançar é uma expressão da turma dos paraquedistas, né? É lançar-se para um salto de paraquedas. Vamos dar passagem perdida? Então, se preciso for, vai ser fora das 4 linhas. É sempre assim. Essa é a turma do bolsonarismo, é sempre uma conversa meio tortuosa, né? Para eles não existe concordância na língua portuguesa, é um negócio difícil de entender. E aí, nessa ordem de operações, nos decretos, nas portarias que tiverem que ser assinada, tem que ser dada a missão ao comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia de prender o Alexandre de Moraes no domingo, na casa dele,
como ele faz com todo mundo, como se Alexandre de Moraes mandasse prender alguém. Ele só ordena a prisão por conta de pedido da Polícia Federal. Então, ele está fazendo referência ao primeiro BAC. Naquele momento, quem estava nomeado como comandante do primeiro BAC era exatamente ele, o coronel Mauro Cid. E aí, na segunda-feira, ser lida a portaria ou as portarias, o decreto ou os decretos de garantia da lei e da ordem, e botar as Forças Armadas, cujo comandante supremo é o presidente da República, para agir, senão nunca mais nós vamos limpar o nome do glorioso Exército de Caxias, o genocida Caxias. É isso aí. Então, estava armado, e é interessante, na minuta do golpe, encontrada na casa do Anderson Torres, a ideia era exatamente uma garantia da lei da ordem, um GLO, na área do TSE. Então, será que estava combinado entre Mauro Cid e Anderson Torres e Bolsonaro? Essa história ainda virá à tona, né, Henrique? Está aqui, ó. Mauro, observe uma coisa só. Esse sujeito, o Ailton Barros, ele era ninguém dentro da estrutura, nada. Ele era um nada dentro da estrutura do governo. Ele troca essa ideia aí, ele bate esse papo, inclusive, com informações pormenorizadas de como seria a logística e a sequência do golpe com o principal assessor, o principal ajudante de ordens do Bolsonaro. E todas essas informações batem com aqueles detalhes que a gente viu na minuta do golpe, apreendida na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Você percebe como parece que era um papo que estava na boca do povo bolsonarista ali, esse golpe? Todo mundo sabia como a coisa ia acontecer. Os caras estavam contando, inclusive, com a detenção do Alexandre de Moraes, com a instituição de uma operação de garantia da lei da ordem. Estava tudo pronto para ser feito, Mauro. E até esse cara, que é ninguém, que ele era ninguém na estrutura, até esse sujeito tinha detalhes do que o Bolsonaro pretendia fazer para implodir a democracia brasileira. A graduação desse Ailton Barros era ser amigo do Bolsonaro, só isso. Mas é impressionante, é um sujeito, é o que você falou, sem nenhum cargo, sem nenhuma função no Estado brasileiro, ele tinha liberdade de trocar esse tipo de conversa com o braço direito do Bolsonaro, o ajudante de ordens do Bolsonaro, e ele estava, segundo, porque com a quebra do sigilo chamado telemático do Mauro Cid, a Polícia Federal sabe onde cada conversa aconteceu. O Mauro Cid estava, nesse momento, na antessala do Bolsonaro, do gabinete do Bolsonaro, ali na presidência da República. Então, era nesse nível a coisa. Será que quando acabou a conversa, o Mauro Cid não bateu na porta? Toque, 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 não era a Polícia Federal, não, era o Mauro Cid para ir conversar com o Bolsonaro, para relatar essa conversa, porque, afinal, o Ailton Barros era o segundo irmão, então era a cozinha do bolsonarismo, né? Era o Mauro Cid, Anderson Torres, Heleno, Braga Neto, e agora a gente sabe que esse Ailton Barros também pertencia a esta cozinha. Vocês imaginam o que seria de nós se esse golpe tivesse sido colocado em marcha? E imagine que um sujeito desse desclassificado, Mauro, que foi expulso do Exército por vender fuzis ao crime organizado, o cara frequentava a antessala privada do gabinete do presidente da República. Olha o tamanho do buraco que nós estávamos, Mauro. Buraquíssimo. E está aqui, né? É interessante que ele faz referência ao primeiro BAC, que é o primeiro batalhão de ações e comandos, é a unidade de operações especiais em Goiânia, é a elite do Exército Brasileiro, é considerado o batalhão, por excelência, o batalhão de elite do Exército Brasileiro. Já em maio do ano passado, o Mauro Cid havia sido designado para ser o comandante do primeiro BAC. E não sei se vocês lembram que foi exatamente a exigência do Lula de que essa nomeação fosse cancelada que levou à crise, que levou à queda do general Arruda, como que foi o primeiro, né? O Paiva Neto é o segundo comandante do Exército do governo Lula, né? O primeiro foi o general Arruda, que recusou-se a revogar a nomeação e por isso acabou caindo. Dá para entender por que era tão crucial esta revogação, né? Era ali de onde iria partir o golpe militar. Pois bem, aí
olha como o cenário está complicando para o lado deles. A defesa do Bolsonaro espera uma confissão do Mauro Cid, ou seja, eles estão querendo que o Mauro Cid assuma sozinho. Será? Porque eles dizem o seguinte: é indefensável a situação do Mauro Cid. As provas da falsificação são realmente... não tem como se defender. Eles estão esperando que ele assuma a responsabilidade de tudo e isente Jair Bolsonaro, que é a mesma expectativa que eles têm em relação ao Anderson Torres. Será que os dois vão se sacrificar e ser condenados sozinhos a longos anos de prisão para liberar Bolsonaro? É uma aposta arriscada, né? Ou será que eles vão partir para uma delação premiada e contar tudo? Difícil saber, né, Mauro? Mas a gente, quando observa também algumas situações, como é o caso do Daniel Silveira e de outras figuras, foge dessa lógica humana mais elementar que funciona talvez na minha cabeça, na sua, das pessoas que nos assistem, mas é interessante como alguns desses sujeitos têm uma fidelidade irracional e cega, né, pelo Bolsonaro. O cara está preso, está detido lá na pior das situações e ele não fala absolutamente nada, ele segue ali escondendo o jogo e pagando sozinho. Então, aí é uma questão interessante, sabe, Henrique? Porque a gente tinha por suposto que esta turma abriria o bico na primeira, que não ia aguentar o tranco. A gente teve isso por suposto. Acho que erramos. Quando digo, desculpa, eu errei e várias pessoas na esquerda. E a gente se vangloria de a boa parte dos quadros da esquerda, quando foram presos e torturados na ditadura militar, não denunciarem, não abrirem a boca. Muitos denunciaram, muitos confessaram, importante que se diga, e muitas, porque foram submetidos a torturas inomináveis, diferentes dessa turma, né? Não tem tortura. Não tem tortura. A situação do cenário, o cenário é completamente diferente, né? Não tem um Ustra para conversar com essa turma, não, né? Por sinal, a Ustra era do time deles. Não tem. Então, eles estão sendo tratados dentro da legalidade, com respeito aos seus direitos. Mas é isso, com a perspectiva de passar uma boa temporada na cadeia, né? A gente achava que essa perspectiva seria suficiente para fazê-los delatar. Não está sendo. Ou seja, é uma estrutura político-ideológica de largo alcance, de largo espectro. Como nós, como a esquerda com visões completamente diferentes, opostas, na verdade, sobre o mundo. Mas esta é a guerra. Essa é a guerra.